Oi, gente linda e maravilhosa, alunos que vão passar, alunos que descobriram ao longo dessas aulas que estudar não tem que ser chato, aqui com não perca a cabeça. E agora você tá tranquilo pra arrasar nesse Enem, pra deitar no Enem. E vamos lá pra nossa 10ª aula aí de redação, falar sobre as competências de avaliação. Vamos juntos? Bem, pessoal, a gente sabe que a redação do Enem, a redação de concurso público, qualquer redação, para te avaliar, não vai ser corrigida pelo gosto do corretor. A gente sabe disso. Ai, gostei desse texto, não gostei desse texto. Ai, vou colocar 10 pra ele, vou colocar... Não, nós já estamos careca de saber que não. Mas uma das coisas mais difíceis de entender é como é que são corrigidas as nossas redações. E talvez você tenha muita dificuldade de entender, meu Deus, será que isso aqui vai me descontar pontos, isso aqui não vai? Será que isso aqui é legal? Será que não vai? Enfim. Como é que é corrigida a tua redação, a gente descobre aqui com as competências de avaliação. Vamos lá? Primeira competência é o domínio da norma culta. Professora querida, quem é essa senhora? Quem é essa norma culta? Quem é essa pessoa? A norma culta, querido, é a norma padrão da língua. Toda língua tem a norma padrão, que é composta pela gramática. Nós temos um conjunto de regras, que é a nossa gramática. A nossa gramática estabelece conjunto de regras que nós devemos seguir na norma padrão da língua. Ah, mas professora, por que é chamada assim de norma padrão, de norma culta? Porque a língua é viva. O que significa isso, professora? A língua acontece na fala, no dia a dia, então ela se modifica. O tempo todo nós estamos vendo gírias diferentes, sotaques, dialetos regionais, isso tudo a gente estuda em variação linguística, com certeza você já viu com a professora Glícia, e isso faz com que a língua seja viva. O tempo todo ela se modifica e nós temos várias, vai ficar meio redundante, várias variações? Vai ficar engraçadinho. Mas é isso, nós temos muitas variações. Mas nós devemos seguir, na nossa redação, a norma padrão da língua. Não podemos usar, por exemplo, gírias, não podemos usar termos chulos, palavrões, enfim. Temos que usar a norma culta. Mas a norma culta não é só isso. A norma culta também é ter conhecimento de concordância verbal, concordância nominal, regência, uso de vírgula, pontuação. Tudo isso você precisa ter para escrever um bom texto. E isso vai ser avaliado. É isso que a competência de número 1 vai avaliar na sua redação. Os seus errinhos de português, sabe? Pois é, vão ser descontados aí. Se acontecer, então toma muito cuidado que desconta aí na competência de número 1. Competência de número 2, compreender a proposta de redação e aplicar conhecimento das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Gente, na competência número 2, basicamente, eles vão, a banca corretora vai avaliar se você, enquanto estudou para redação, também estudou outras matérias. Se você estudou história, geografia, matemática, né? Ou seja, se você tem conhecimento de mundo, conhecimento de outras matérias, conhecimento sociocultural para trazer para a sua redação, para trazer aqui para a sua argumentação, a bagagem que você traz para colocar dentro da sua redação, a sua bagagem sociocultural, ou seja, se você tem conteúdo, se a sua redação tem conteúdo. E é aqui que você precisa tomar cuidado, porque é aqui que você perde ponto caso você tenha copiado trechos do texto motivador. Professora, eu posso copiar alguns trechos do texto motivador e tal? Não, não pode, gente. Não pode copiar. Ah, professora, mas eu posso utilizar algumas informações, parafrasear? Até pode, mas com muito cuidado, porque se for o centro do seu parágrafo, se você utilizar informações de lá que sirvam de argumento principal do seu desenvolvimento, pronto, a banca vai descontar pontos porque ela vai entender que você não trouxe um argumento seu, mas que você utilizou o argumento do próprio texto motivador, ou seja, do próprio conteúdo que ela te deu. Então, cuidado, ok? Uma informaçãozinha ou outra você pode utilizar para acrescentar ao seu argumento, ok? Ou seja, não pode ser a informação principal do seu parágrafo, beleza? Então é isso, tá bom? Você tem 2 parágrafos de desenvolvimento, certo? Pode ter 3 também, mas basicamente 2. Em cada parágrafo, você vai desenvolver um argumento diferente. E eu sugiro que você elabore cada parágrafo do desenvolvimento de forma diferente também. Por exemplo, se no segundo parágrafo você colocou o seu argumento e desenvolveu ele foi desenvolvido baseado num argumento de autoridade, então no terceiro parágrafo você faz um argumento baseado em comprovação.
vamos supor. Eu sempre dou essa dica, para que fique diferenciado, seu texto não fique monótono, ok? Mas é claro que isso daí vai depender de você também. Você vai ver o que é melhor para você e o que é melhor porque você sabe sobre aquele conteúdo sobre aquele tema que caiu ali na prova. Beleza, gente? Então, gente, olha lá. Coloquei aqui para vocês organização do texto e dos argumentos em defesa da tese, que é para resumir do que se trata a competência de número 3. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que é que vai ser cobrado nessa competência? Organização do texto quanto à sua lógica interna e externa. Gente, o que quer dizer isso? Aqui nessa competência de número 3, o que vai ser avaliado? Vai ser avaliado a sua argumentação e a organização dos seus argumentos, dos fatos, das opiniões, enfim, de tudo que você colocou no seu texto, ó. Palavra-chave, organização. A organização de tudo isso dentro do seu texto em defesa do seu ponto de vista. Você colocou lá na sua introdução, você apresentou a sua tese. Então, a organização dos argumentos, dos fatos que você apresenta ali em defesa da sua tese precisam estar bacanas, show de bola, para que a banca atribua uma nota boa para você aqui na competência de número 3, ok? Então, é basicamente isso. A competência de número 3 vai avaliar a sua argumentação, vai avaliar tudo que você colocou ali e se tudo ficou bem organizado para defender a sua tese. Vai avaliar o desenvolver do seu texto, o desenvolver de todos os argumentos que você apresentou em defesa da sua tese, do seu ponto de vista. Se você organizou legal, se teve ali, né, uma boa organização, uma boa articulação com relação àquilo que você está defendendo, ok? Coloquei desse lado aqui a competência de número 4, vamos lê-la. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ô, gente, olha lá, a competência de número 4 às vezes é confundida com as outras, com a de número 3, mas vejam bem, é aqui que a banca vai avaliar a coerência e a coesão do seu texto. Ou seja, se você não usou palavras repetidas, se você usou palavras corretas para fazer anáforas, ou seja, retomar termos anteriores, por exemplo. A gente sabe, um exemplo que eu gosto de dar muito aí no canal e falo direto aí no meu Instagram também, @professora Maria Queiroga, sigam lá, sempre falo sobre isso. Mesmo não retoma termo anterior na oração, coisa que você vê, por exemplo, na placa de um elevador. Ao tomar o elevador, verifique se o mesmo encontra-se neste andar. Todo elevador você vai encontrar isso, a maioria. Errado, está errado. Mesmo não pode retomar um termo anterior. O certo seria, ao ter que tomar o elevador, verifique se ele está neste andar. Por quê? Porque mesmo não pode retomar termo anterior na oração. Muita gente utiliza o mesmo para fazer essa retomada. Errado, acomete então um erro de coesão e aí desconta a ponta aqui. Então, isso que vai ser avaliado aqui, na competência de número 4. Se você usou termos corretos para fazer retomadas, se você usou termos corretos para dar coesão na questão do seu texto, por exemplo. O este é um pronome demonstrativo que a gente utiliza também para fazer essa retomada, certo? Os alunos e as professoras estavam presentes. Estas não estavam muito bem. Estas está retomando o termo anterior, mas o último termo que eu mencionei, professoras. Então eu uso estas. Mas se eu quisesse me referir a todos os termos ditos anteriormente, eu diria esses. Ou se eu quisesse me referir ao termo que eu disse primeiro, eu diria aqueles. Então, tá vendo? Essas retomadas, essas coisas que vocês aprendem aí, a gente viu um pouquinho nas outras aulas e também na aula de linguagens, esses termos e essa coesão do seu texto, essas ligações no texto, é que serão avaliadas aqui na competência de número 4. A coerência e a coesão. Coesão são, lembra que eu falei? São os termozinhos que ligam uma oração a outra, um parágrafo ao outro e por aí vai. Show? Competência de número 4 foi isso. Vamos então à última competência, competência de número 5. Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Gente, a competência número 5 vai avaliar a sua conclusão. Ela vai avaliar se você elaborou bem uma proposta de solução, que a gente chama também de proposta de intervenção, se você fez aquelas perguntinhas que eu falei na outra aula. O quê? Qual a sua proposta de intervenção? Quem vai colocar em prática a sua proposta de intervenção? Como a sua proposta de intervenção pode acontecer? Ou seja, detalhar como ela vai acontecer, como vai ser elaborada, como ela vai ser posta em prática e para quê? Qual a finalidade dessa proposta? Claro que a finalidade da proposta ela tem que estar relacionada com todo o seu texto, porque você, afinal de contas, argumentou durante o seu texto todo baseado na sua tese, certo?
Então a sua proposta de intervenção também tem que estar relacionada com a sua tese. Com a sua tese e com o restante do seu texto. Então a finalidade aqui, você vai dizer, olha, para que ou seja, para que toda a problemática que você apresentou no seu texto seja resolvida. Então fica atenta a isso, tá? Outra coisa. Nessa proposta de solução, a gente pensa assim, então na conclusão só tem que ter a proposta de solução. Não, muita atenção. A sua conclusão, lembra que eu falei nas outras aulas, vou repetir aqui porque eu bato muito nessa tecla, é muito importante. Cada parágrafo tem uma estrutura que é igual ao parágrafo todo. Que é igual ao texto todo. O parágrafo de conclusão é a mesma coisa, ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução do seu parágrafo, você vai fazer uma síntese do que você disse em todo o seu texto. Ou seja, você vai fazer, sabe como, tipo, moral da história? O que a gente tira com tudo que você disse durante o seu texto? Na primeira linha, tá? Primeiro período. Período começa com letra maiúscula e termina no ponto final. Nesse primeiro período, você vai fazer uma síntese de tudo que você disse. Como se fosse um resumo, retomando tudo que você disse ali durante o seu texto. E ligando isso à sua proposta de intervenção. O que isso tem a ver com a sua proposta de intervenção? Aí você não vai partir para a sua proposta de intervenção de repente. Então você vai ligar essa síntese à sua proposta. E aí você começa a falar da sua proposta. Você coloca o que é a sua proposta, quem vai colocar em prática, como ela vai acontecer e qual a finalidade. Lá na parte da finalidade, ela que vem por último, para que essa proposta tem que acontecer, é que você vai ter a sua marca de autoria, que você vai colocar a sua opinião, que você vai colocar, para que isso. Então ali tem o seu eu ali dentro, né? O que você acha? Porque tudo que foi dito anteriormente, você tem que seguir uma lógica, né? Você tem que respeitar como pode acontecer, não pode, por exemplo, precisa gastar bilhões na educação, mas tem como gastar bilhões? Não. Então, você tem que seguir uma lógica. Já na última frase, você vai colocar para que aquilo vai acontecer. Ou seja, você vai colocar a finalidade, vai poder ali falar sobre o que você pensa que aquilo vai fazer no Brasil, na educação, o que pode acontecer com aquilo e tal, e aí você vai deslanchar com a sua reflexão final na sua redação. Reflexão final é tudo, né? Vai fechar a redação com chave de ouro, ok? Então essas foram as competências aí que a gente avaliou aqui na nossa 10ª aula de redação. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou sentir saudade de vocês, espero que vocês sintam saudades de mim. E não é saudades, sabia? Saudade não tem plural, é saudade, amigo, amiga. Mais uma coisinha que você aprendeu aí. Então, um grande beijo da professora Maria Queiroga. Vamos juntos? Depois vem contar pra gente que você tirou 1000 nessa redação. Vem contar aqui pra gente. 900 pra cima? Que tal? Eu espero o seu depoimento. Eu espero também lá nas nossas redes sociais, né? @não perca a cabeça no Instagram. Professora Maria Queiroga, que é o meu Instagram. E eu espero vocês lá pra contar pra gente como foi, ok? Eu quero ver muitos depoimentos, hein? Um beijo. Tchau, tchau.